Bom dia, pessoal. Alguns alunos estão tendo dificuldades em entender as explicações do livro sobre o que é figura de linguagem. Então eu vou dar uma lida aqui nas explicações do próprio livro e tentar enriquecer um pouco essas explicações para que a gente tente deixar mais claro o assunto. Então, começando aqui na página 45. Na página 45 tem um balãozinho azul, aí no livro de vocês, logo em cima da página 45, que diz o seguinte: a figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum, ou em que as frases estão construídas de maneira não convencional. Em outras palavras, quando nós falamos no nosso dia, diariamente, nós costumamos empregar as figuras de linguagem e não percebemos. Então, quando eu digo, por exemplo, que seus cabelos são ouro ou são como ouro, eu não quero dizer que seu cabelo é feito de ouro. O que eu estou querendo dizer é que provavelmente você é loira, tem os cabelos brilhantes como ouro. Essa é a verdade. Então, é assim que a gente fala o dia todo. Tem um outro exemplo, logo abaixo, que vocês podem verificar na mesma página 45, que vai dizer o seguinte, olha, metáfora e comparação. Então, a metáfora e a comparação são duas figuras de linguagens. Elas são muito parecidas. E eu vou explicar agora como é que elas funcionam. Então, veja bem. Aí, nessa tirinha, nós temos dois personagens conversando. E uma diz o seguinte: Caramelo, o que é mágoa? E o Caramelo, que é o outro caracol, responde: é tipo uma nuvem, densa e sombria. Ora, quando eu digo que a mágoa é tipo uma nuvem densa e sombria, eu não estou querendo dizer que ela de fato é uma nuvem. O que eu quero explicar é que a mágoa é uma coisa ruim. Então eu estou comparando essa nuvem densa a uma coisa ruim. Normalmente, quando existe uma nuvem densa no ar, como a gente costuma dizer, é porque virá uma tempestade. Por isso, essa tempestade pode trazer desastres, alagamentos, e isso é uma coisa ruim. Então ela comparou aqui a mágoa, que é um sentimento humano, a uma coisa ruim, que era uma nuvem densa. Foi o que veio à cabeça dela naquele instante. Então, assim, toda vez que você fizer essas comparações, você estará fazendo aí uma figura de linguagem. Ok? Então, ela começa ainda dizendo assim, na mesma tirinha: e a raiva? Ela pergunta o que é a raiva, né? E, de novo, o Caramelo responde: é um estrondo de trovões ameaçadores. Ora, a raiva, novamente, é um sentimento. É um sentimento de ódio. E ela está comparando isso a um estrondo, a um barulho muito grande. Ou seja, a raiva ela pode provocar esse tipo de sentimento, ou melhor, esse tipo de burburinho, de estrondo, de alarde. É uma comparação que ela está fazendo da raiva com trovões, um barulho muito forte. E depois ela pergunta de novo outro sentimento. E a angústia? Aí ela já compara a angústia a uma chuvinha constante.
Olha, estou comparando angústia, um outro sentimento, com uma chuvinha constante. Ou seja, a angústia era uma chuva constante porque nós estamos o tempo todo angustiados. Quando nós tomamos uma decisão, seja ela qual for, ir ou não ir à escola, ir ou não ir a uma festa, tomar ou não tomar banho, escovar ou não escovar os dentes, sair ou não sair de casa, ficar em casa ou sair, toda decisão que nos leva, né, a pensar, a refletir sobre essa nossa decisão, ela nos provoca angústia. Todas elas. Então, eu estou comparando aqui essa angústia a uma chuvinha constante, ou seja, é uma coisa que não é muito boa, mas que está constantemente junto a nós. Nós estamos todo dia angustiados. E agora, com essa pandemia, ainda mais. Sair ou não sair de máscara, ir ou não ir ao supermercado, tudo praticamente nos provoca uma certa angústia. E é disso que a figurinha está falando. Então, veja quais são as comparações que ela está fazendo até agora. Vem mágoa, ela compara a nuvem. A raiva é comparada a um trovão. A angústia é comparada a uma chuvinha constante. É uma coisa que dói menos do que a raiva, né? Uma chuvinha menos do que a raiva, que é um trovão. E, por último, ele pergunta, e o amor? Aí, a que vai ser comparado esse amor? E o amor? Então, Caramelo responde, o amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Ou seja, a pessoa que tem o amor no coração, ela vai estar prevenida também para não se molhar com essa chuvinha da angústia, né? Para não pegar essa tempestade e vai estar sempre confortável. Ela está confortável e está amável. Então, por isso, o amor é comparado a um suéter e um guarda-chuva. Você estará protegido, né, da angústia e protegido também da chuva, das tempestades. Essa é a comparação que ela quer fazer. Então, isso aqui, nós temos a explicação do que é a figura de linguagem. Tá, Leandro, mas aí tem um detalhe. Você disse que ia explicar qual era a diferença entre a metáfora e a comparação. Olha, as duas são figuras de linguagem, né? Então, a metáfora, qual é a diferença da comparação? Muito simples. Toda comparação, ela vem com um conectivo, com uma palavrinha que liga uma coisa a outra. Por exemplo, você é como uma brisa para os meus olhos. Observe que eu botei aí o conectivo como. Você é como brisa para os meus olhos. Eu poderia dizer, você é tal qual uma brisa para os meus olhos. Tal qual também seria o conectivo, né? Estou comparando você a uma brisa para os meus olhos. Estou dizendo que você é uma coisa boa para os meus olhos. Então, quando eu faço essa comparação e coloco o como, ou tal qual, ou igual, podia ser, você é igual a brisa para os meus olhos. Eu estou fazendo uma comparação. Por isso esse conectivo está aparecendo aí, ligando, né, as duas proposições. Ok? Quando o conectivo aparece, eu tenho uma comparação. Muito simples. Leandro,
E quando é metáfora? A metáfora, ela não aparece o conectivo. Então, eu diria mais ou menos, você é brisa para os meus olhos. Então, você observe que agora, quando eu digo você é brisa para os meus olhos, não tem o conectivo como, tal qual ou igual. Eu estou usando apenas você é brisa para os meus olhos. Eu coloquei um verbo aí para ligar um termo ao outro e não um conectivo, não uma conjunção. Ok? Essa é a diferença básica. Então, a metáfora não aparece a conjunção, que eu chamo de conectivo também, tanto faz, enquanto que na comparação esse conectivo vai ter que aparecer obrigatoriamente. Essa é a diferença básica entre comparação e metáfora. Ok? Pois bem, essa definição da comparação e da metáfora você vai encontrar nesse segundo balão que tem na página 46 aí do seu livro. Então, vira a página do seu livro, você já deve estar com o livro na mão me acompanhando, vire a página aí e tem o seguinte. Observe o balão que tem aí, um balãozinho azul. Diz, a relação de semelhança entre dois elementos pode ser expressa por meio de uma comparação ou de uma metáfora, o que nós acabamos de ver. E continua. A comparação explicita qual é a característica comum aos dois elementos e conta com termos comparativos. Termos comparativos, como, tal qual, igual, tipo. Vocês não costumam falar assim? O jovem usa muito o tipo, né? Não, isso aqui é tipo assim. Aí começa a explicar. Né? Então, essa comparação nós vamos chamar, vai ser feita com o uso desse conectivo. A metáfora não. E ele diz o seguinte, a metáfora é uma aproximação subentendida, fica só subentendida, que obriga o leitor a identificar a característica comum aos elementos comparados. Então, eis aí mais uma explicação para você. Bom, antes de verificar esse segundo balão, você vai ter aí um exercício para fazer, ainda na página 45, e depois você vai ter uma série de explicações aqui no seu próprio livro. Né? E aí ele vai explicar exatamente o que foi que aconteceu lá naquela tirinha que eu acabei de ler para você. Aí está explicando aqui como é que é feita essa comparação com a mágoa, com a raiva, com a angústia. Né? Então está tudo aqui. O primeiro. E depois, no segunda explicação, tem aqui do lado comparação e do outro lado tem a metáfora. Olha só aí na página 46. Tem ali comparação e metáfora. No meio do livro, veja aí, ó. No meio da página. Ok? Observou? Vamos lá. Tem assim, ó. Nadava feito um peixinho. Ó. Nadava, aí, feito um peixinho. Ela colocou aí feito, que está no lugar de como. Nadava como um peixinho. Poderia ser nadava igual a um peixinho. Mas ele usou aí o conectivo feito, a palavra feito. Ok? Veja que na metáfora aí do lado, esses conectivos não aparecem. Ele diz o seguinte, era um verdadeiro peixinho. Já diz de imediato que é um peixinho. Observe o outro exemplo. Aquele jogador dribla como Pelé. E observe mais uma vez que tem aí o conectivo como, que é um conectivo comparativo. Por isso, comparação. Do lado, tem aí a metáfora. Aquele jogador é um monstro. Eu poderia ter dito também, aquele jogador é um Pelé, fazendo essa comparação sem o uso do conectivo. Então, mais uma vez, a comparação sem o uso do conectivo
deixa de ser comparação e passa a ser metáfora. Estamos entendidos? Mais um exemplo. Meu coração parecia uma nuvem pesada. Meu coração era tal qual uma nuvem pesada. Meu coração parecia uma nuvem pesada. Outro conectivo aqui. Ele não usou nem o como, nem o tal qual, nem o igual. Usou o parecia. Você parece com sua mãe. Você parece com seu pai. Você parece com seu irmão. Você é igual a seu pai. Você é igual a sua mãe. Tudo isso são exemplos comparativos. Comparativos quando você compara uma coisa com a outra. Acho que não tem dificuldade em relação a isso. Mas a metáfora, não. A metáfora não aparece conectivo. Olha só. Nuvem pesada. Meu coração doía. Nuvem pesada. Meu coração doía. Então, diante da nuvem pesada, meu coração doía. Eu não estou comparando aqui o meu coração com a nuvem. Mas eu estou aqui fazendo uma metáfora de como o meu coração estava se sentindo naquele momento, como uma nuvem pesada que doía. Ok? Essa comparação, sem o uso do conectivo, ao invés disso tem uma vírgula. Né? Essa comparação sem o uso do conectivo eu vou chamar de metáfora. Então nós temos comparação, resumindo, comparação tem o uso dos conectivos, das conjunções. Metáfora não tem o uso desses conectivos e dessas conjunções. Tá bom? Esses elementos, eles ficam ausentes na metáfora. Bom, depois disso, você tem aí uma outra figura de linguagem. Eu vou aproveitar para explicar tudo só nessa gravação desse vídeo. Eu não sei se está ficando bom, depois vocês me dizem se deu para entender alguma coisa, que foi que faltou, se eu nunca tinha feito isso na minha vida, foi a primeira vez. Então, tem que considerar isso aí. A próxima figura de linguagem que aparece aí no livro de vocês, na página 46. Página 46. É a metonímia. Né? A metonímia, eu acho que para vocês talvez já tenha um pouco mais de dificuldades para ser entendida, porque apesar de ser muito usual, é muito pouco comentada. Tá bom? Então eu vou começar agora lendo, explicando logo o enunciado que tem no balão da página 47. Na página 47 tem uma explicação aí. Veja esse balão. O que diz aí? A metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, com a qual mantém uma relação de proximidade. De fato, se eu tivesse 13 anos de idade e lesse essa explicação, eu ia entender muito pouco. E por que eu ia entender muito pouco? É que os livros didáticos de hoje, eles são feitos já exatamente para cobrar a presença do professor e do aluno na sala de aula. Infelizmente, é um jogo de dominação, o qual a modernidade nos impõe, mas que devemos superá-la. Então vamos ver assim. De novo, a metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. E aí, em cima dessa explicação, desse parâmetro, tem uma série de exemplos. Nós vamos passar aqui, pelo menos por 3 desses exemplos, ou talvez vejamos todos, para a gente ver como é que funciona isso. Então, observe só. Adoro ler Maurício de Souza.
Você conhece, para quem conhece, aliás, o Maurício de Souza, que é um escritor que escreve aquela revistinha da Mônica, do Cebolinha, né, do Cascão. Você, quando diz adoro ler Maurício de Souza, você não vai pegar a pessoa Maurício de Souza para ler, né? Isso não seria muito normal você ler uma pessoa, muito embora você possa fazer a descrição dessa pessoa, uma descrição objetiva, uma descrição subjetiva psicológica, mas você não pode ler essa pessoa, de fato, né? Porque nós costumamos lemos livros, lemos revistas, né? Lemos cartas, lemos no tablet, lemos no computador, mas ler pessoa a gente não lê. Portanto, quando eu digo adoro ler Maurício de Souza, eu não estou me referindo à pessoa dele, do autor. Eu estou me referindo a revistas que são publicadas do Maurício de Souza. Então, do lado tem assim: o nome do autor substitui suas obras, as revistas do autor. Adoro ler Maurício de Souza significa que eu adoro ler as revistas de Maurício de Souza. Eu troquei, então, a pessoa pelo objeto. Não é isso? Ou troquei o objeto pela pessoa, aliás. Enfim, um segundo exemplo tem: o macarrão estava ótimo. Comi 2 pratos. Seria um absurdo você pegar os pratos da sua casa e começar a comê-los para matar a sua fome. Eu não aconselho você fazer isso. Se alguém já tentou, bom, vamos lá. O macarrão estava ótimo, comi 2 pratos, significa dizer que você comeu o que estava no prato e depois repetiu. Comeu de novo o que estava no prato. É isso? Você comeu o conteúdo do prato e não o prato. Então você troca aí o conteúdo de novo pelo contingente. Trocou o conteúdo pelo objeto que detinha o conteúdo. Repito, o macarrão estava ótimo. Comi 2 pratos significa que você comeu o que estava no prato. Isso também é uma figura de linguagem. Então, essas figuras de linguagem aí, que estão no livro, chamam-se metonímia. Você vai trocar a pessoa pelo objeto, ou o objeto pela pessoa, ou o conteúdo pelo contingente, ou a parte pelo todo, ou o todo pela parte. É isso que você vai fazer. De novo, terceiro exemplo. Mãos hábeis tocavam harmoniosamente. Mãos hábeis, olha só, tocavam harmoniosamente. A parte substitui o todo. Ora, na verdade, quem tocava o instrumento era uma pessoa. Para tocar o instrumento você precisa de raciocínio, precisa de movimento, você precisa de mãos, precisa de apoio para essas mãos, que, né, se você estiver sentado e coloca o violão, sei lá o que, nas pernas, enfim, você precisa de todo o seu corpo para tocar qualquer instrumento, seja lá qual for. Né? Quando eu digo todo o corpo, porque você precisa do seu cérebro, precisa da sua cabeça, você precisa... A menos que você não tenha perna, possa tocar violão, possa tocar piano, mas quando eu estou me referindo ao corpo, eu estou me referindo à mente sã. Ok? Estou me referindo à pessoa como um todo. Não só fisicamente, mas a pessoa como um todo, espiritualmente, psicologicamente.
Então não é suficiente só as mãos, precisa de algo mais para se tocar, né? Algum instrumento. Mas aqui eu digo, mãos hábeis, como se só as mãos estivessem lá. E o resto do corpo, cadê? Né? Tem que ter tudo. Olha só, isso é uma figura de linguagem chamada metonímia. O agricultor foi mais beneficiado pelas novas leis. Ó, o agricultor foi mais beneficiado pelas novas leis. E aí está na frente explicando. O singular substitui o plural, os agricultores. Será que foi só um agricultor, quando eu digo o agricultor foi beneficiado pelas leis? Eu estou me referindo a todos os agricultores. O aluno foi beneficiado pelo Fundeb, que foi aprovado agora, foi aprovado ontem no Congresso. Será que foi só um aluno? Não, todos os alunos. O professor foi beneficiado pelo Fundeb. Será que foi só um professor? Não, todos os professores foram beneficiados pelo Fundeb. Então você veja que existem várias maneiras de você representar o todo pela parte. Né? Nós já vimos aqui, então, 4 exemplos de metonímia. Talvez essa seja a figura de linguagem mais complicada para vocês, porque ela não tem uma regra, digamos assim, tão prática como essa regra da metáfora e da comparação, que basta tirar um elemento para transformar um em outro. Aqui no caso, não. Nós temos várias maneiras. Olha um outro exemplo. Tirei xerox dos meus documentos ontem. Olha só. O nome do produto fotocópia é substituído pela marca. Olha que coisa interessante. As pessoas costumam chamar de xerox, mas xerox é o quê? Xerox é uma marca. Aqui eu me lembro também de outro exemplo interessante. Bombril. Quando você fala, eu vou comprar Bombril, na verdade o que você vai comprar no supermercado é palha de aço. Só que o nome dessa palha de aço, a marca, é Bombril. Né? A marca é Bombril. O produto é a palha de aço. Então essa palha de aço pode ter vários nomes. E um desses nomes é Bombril. Ok? Pois bem, a construção da casa exigiu muito suor. Olha só, você constrói casa com suor, vai botando suor junto com cimento, botando suor e construindo lá a casa junto com tijolo, tudo isso. Não é assim que funciona. A gente sabe disso. Não tem como você construir uma casa molhando o barro e o cimento somente com suor. O que ele quer dizer então? Olha do ladinho a explicação. O efeito aparece no lugar da causa, trabalho. Então, ao invés de falar assim, a construção da casa exigiu muito trabalho, eu digo, exige muito suor. Isso aí também é uma metonímia. Então, agora, talvez a gente lendo o conceito fique mais fácil de entender. O conceito diz o seguinte, aí no balãozinho azul. A metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. Então, é isso. Vocês vão ter que ler mais de uma vez, da mesma maneira que quando eu aprendi isso ainda naquele tempo era ginásio. Eu não li só uma vez, eu li várias vezes, muitas vezes. E depois disso eu continuei lendo no ensino médio também, e até hoje eu leio sobre essas coisas.
para que a gente entenda melhor. É importante. Por que é importante a figura de linguagem na sua vida diária? Quando você lê um jornal, quando você lê um livro, quando você lê um romance, quando você lê... Enfim, quando você ouve no YouTube, quando você assiste um filme, lá vai estar a metáfora, lá vai estar a figura de linguagem para você interpretar. Se você não reconhece as figuras de linguagem, é bem mais difícil de você fazer um trabalho de interpretação. Você vai deixar passar muita coisa. Portanto, o trabalho de interpretação, ele começa com o reconhecimento das figuras de linguagem. Eu diria até. Não só, mas até. Próximo passo, vamos lá. Ainda na página 47 você tem aí sinestesia. Eu estou gravando porque você vai poder depois repetir essa gravação quantas vezes você quiser na sua casa. Então, sinestesia. Tem na página 47, diz, veja agora esta tirinha com os personagens Nino e Lifan, criados pelo quadrinista paulista Digo Freitas, e responda as questões. Né? Mas antes de responder essas questões, pula isso aí e vamos mais uma vez para o conceito. Lá na página 48. Olha só. Sinestesia, tem um balãozinho em cima. A sinestesia é a figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Órgãos de sentido. Opa! Órgão de sentido se refere aos sentidos do ser humano. Sensações do ser humano. Então, eu tenho sentido, eu tenho sensações, não é isso? Eu tenho percepções, né? Então, veja só o que vai acontecer, o que nós vamos aproveitar disso aí. Olha a figurinha de novo na página 47, o que diz? E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Repetindo, e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Veja que olhar frio está em negrito. Olhar frio. Tem condições de você saber se o olhar de uma pessoa é frio, quente, é gelado, é morno, alguma coisa dessa maneira? Não. Não tem condições de você de você sentir isso. Se você não tem condições de sentir isso, por que então que você diz que ela lhe deu aquele olhar frio? Como é que você sabe isso? Bom, eu não sei.